Olá, pessoal, como é que vocês estão? Chegamos aqui em mais um Cobb Expo, essa semana incrível, último dia, já está acabando, né, gente? Eu, Marcelo Guedes, estou entrevistando personalidades do esporte, atletas, dirigentes, comitês, e eu estou com um comitê bem especial que eu tenho certeza que você vai adorar conhecer, a Confederação Brasileira de Orientação. Eu estou aqui com o presidente, tamo junto, presidente, Fábio Solagastua. Perfeito, Marcelo. Falei. Uma honra a gente estar aqui representando a Confederação Brasileira de Orientação. A honra é nossa, que isso. E eu quero muito falar sobre a Confederação Brasileira de Orientação, que é um esporte muito legal, de verdade. O pouco que eu tô aqui conversando com vocês, o que eu pesquisei também, eu adorei, fiquei com vontade de praticar, de ir atrás dos pontos de orientação. Eu também estou aqui ao meu lado com Eduardo Rossetto. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, bom dia a todos. Um prazer estar aqui com você. Nós somos vizinhos aqui na feira, né? Somos mesmo, estamos com o stand um do ladinho do outro, né? Conversamos bastante durante a semana. É isso aí, estamos aí para dar uma força para o esporte. Eu sou um cara aqui dos três, o mais novo do esporte, que talvez tecnicamente menos saiba, mas sou tão apaixonado quanto eles. Dá para ver que o seu olho brilha quando você fala sobre esse esporte, é muito legal. A minha paixão é muito grande, deixei muita coisa para estar aqui. Coisa boa. Valeu, um abraço. Eu deixei para o final, para finalizar com chave de ouro essa apresentação, a campeã brasileira de esporte de orientação. Acertei? Corrida de orientação, orientação. Esporte de orientação. O importante é estar falando do esporte. Campeã brasileira de corrida de orientação é a Maísa Franco Shipyard. Correto. Pô, acertei, que maravilha. Seja bem-vinda. Esse é difícil. Seja bem-vinda, que honra ter você aqui. Muito viu? obrigado. Obrigado por abrir as portas para nós e para o nosso esporte. Que isso. Então vamos começar. Presidente, quero que você conte pra gente, explique pra gente o que é esse esporte, essa corrida de orientação, que é confederada, né? É um esporte olímpico. Então, eu queria que você falasse sobre. Não, nós não somos um esporte olímpico, nós somos um esporte reconhecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Comitê Olímpico Brasileiro. Que nós temos uma federação internacional, a Federação Internacional de Orientação ela é reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, a gente tem a pretensão de um dia se tornar um esporte olímpico, mas... Está no caminho, está no processo. Estamos no processo ali de engatinhando esse processo, mas a nossa intenção é chegar lá um dia. Legal. Então, o esporte de orientação, ele consiste em um atleta percorrer um determinado percurso, que ele só tem acesso no momento da partida dele, então ele tem que percorrer... Ele não sabe, então. Não sabe. No momento de partida que ele tem acesso ao mapa e o acesso ao percurso. Então, através de percorrendo um mapa, apenas com o uso da bússola, da sua técnica, da sua parte física, ele tem que percorrer os pontos de controle, tem que achar os pontos de controle nesse mapa e fazer isso no menor tempo possível. Então, é um esporte que chega no Brasil ali na década de 50, 60. Olha, faz tempo. Sim. Depois ele retorna com força total na década de 70 através das Forças Armadas e aí sim ele tem uma sequência de participação até vir a fundação da Confederação Brasileira de Orientação em 1999. Que foi onde fundamentou a confederação, né? E o esporte deixa de ser um esporte puramente militar e passa a ser praticado também no meio civil, desde o início da década de 90, mas concretizando com a fundação da Confederação Brasileira de Orientação e com as federações, a gente torna um esporte muito maior que nos traz até aqui. Ah, que legal. E, Maísa, eu quero que você fale um pouquinho o que um atleta precisa ter, quais são as expertises, qual é o caminho que o atleta precisa ter para praticar esse esporte. Num primeiro momento, precisa se identificar com o esporte, né? Eu acho que você não entra em nenhum esporte se você não gostar daquilo que você faz, independente dele. E dentro da orientação, além da capacidade física, que obviamente é importante, principalmente no alto nível, no primeiro momento você precisa saber fazer essa leitura do mapa, né? E aí fazer a leitura de forma fácil e limpa, que a gente costuma dizer. Então, você conseguir tomar boas decisões no menor tempo possível. Né? O que são essas boas decisões? Sempre vão ter uma, duas, né, ou mais rotas para você escolher. Ah, não é uma só, você tem uma variedade de opções. É aí que entra o nosso esporte, né? A graça do esporte tá, desculpa, mas a graça do esporte tá, eu tenho que sair daqui e chegar até outro local. Como eu vou sair daqui e chegar até outro local, é o que vai diferenciar, que vai me diferenciar da Maísa. Porque eu posso
optar por ir pelo caminho pela esquerda, pelo meio, pela direita, fazer a minha escolha de rota que vai definir a minha capacidade competitiva, a minha capacidade de concluir o percurso. Eu, como sou muito gozador, eu falo que o nosso esporte você pode resumir em 5 palavras mineiras. Opa, quais são? Doncovim, oncotô, oncovô, comovô, pondovô. Porque quando você chega num ponto, você tem que saber de onde você veio. Você sabe onde você está. Então, é de onde eu vim, onde eu estou, para onde. Aí eu tomo a decisão de para onde eu vou. E nessa decisão de para onde eu vou, eu tenho 2 variáveis. Por onde eu vou e como eu vou. O caminho mais curto pode ser que não permita que eu corra. E o caminho mais longo pode permitir que eu corra. Essa decisão eu tenho que tomar na hora da largada que eu estou saindo por cada ponto. Para você ter uma ideia do que se tiver 20 pontos, são 20 corridas diferentes, 20 decisões diferentes que você tem que tomar durante a prova. Olha só quantas opções. Isso que o Rosseto falou do tempo de percorrer, ele está relacionado à questão de altimetria, à questão de elevação do terreno, a questão de vegetação, porque quando a gente vai falar que a gente faz esporte de orientação, que a gente faz esporte na floresta, a pessoa associa com questão de trilha. Existe a percorrer trilha, mas a gente também, em alguns momentos, a gente vai para dentro da vegetação mesmo. Isso torna o esporte de orientação bem interessante, porque a gente não fica simplesmente na trilha, a gente não fica em estrada. A gente vai na vegetação e essa vegetação está toda marcada no nosso mapa. A gente tem o reconhecimento do que é aquela simbologia ali daquele mapa. A gente tem o conhecimento de tudo isso para facilitar a nossa questão de... E como é que vocês fazem esse registro do mapa, assim? Por drone? Ou vocês vão na caminhada para vocês entenderem qual que vai ser o circuito da prova? Como que funciona isso? O processo do esporte passa por uma evolução. Antigamente, esse mapa ele era feito na bússola, no desenho, a mão tudo mesmo, isso à mão mesmo. Depois a gente passa para a questão do uso do GPS, a pessoa vai no GPS, vai marcando o terreno. Hoje a gente já tem a utilização de drone e a questão de mapeamento em tempo real. O drone facilitou, eu imagino. Facilitou demais. E aí existe uma figura muito importante na orientação, que é a figura do mapeador. O mapa de orientação, ela é a é a cartografia mais, vamos dizer, mais precisa do mundo, porque se a gente vai chegar em determinado momento, a gente vai ver uma árvore isolada no meio da floresta, e essa árvore isolada ela vai estar alocada nesse mapa. A gente vai ver lá uma pedra de 1 metro, 1,5 metro, dependendo da necessidade, essa pedra vai estar alocada no mapa com sua simbologia específica. Então, o mapa de orientação vai estar especificada lá que ela existe dentro do mapa. Ele é uma carta topográfica muito detalhada. Uma das características da nossa prova é que todo mundo fala assim, mas vocês procuram aquele prisma no meio da floresta? Não, não é isso. O prisma marca o local. O que nós procuramos é isso que ele falou. No meio dessa floresta tem uma árvore que é diferente de todas. É ela que eu vou procurar lá dentro. Tem um buraco, tem uma vala seca, você tem um cupinzeiro de 1,20 m e eu ponho o meu ponto de interesse dentro desse cupinzeiro no meio da floresta. O prisma eu não vou conseguir achar, mas o cupinzeiro eu consigo. Ele acaba se tornando um ponto de chegada? Sim, ele é um ponto de chegada naquele trecho que você percorreu. E é o ponto de partida daquele trecho para o próximo. Na verdade, é um ponto de passagem, né? Se você olhar a orientação, ela é uma corrida contínua, onde você tem que passar por determinados pontos. Ah, entendi. Você precisa de determinante passar por esses pontos para você finalizar a prova. E na ordem correta, Se né? você fez a ordem errada, você tem que voltar do começo para poder fazer de novo. Aí já perdeu tempo, aí já foi lá para trás da classificação. Sim, isso mesmo. Então não é fácil, hein? É difícil. Então vamos também desmistificar um pouquinho. Não é fácil, mas é possível. Porque muita gente fica com aquela questão... Não, é desafiador. Sim, é desafiador, mas a gente tem dentro do esporte, vamos imaginar aqui, a gente está falando aqui com a campeã brasileira de orientação, atleta de alto rendimento. Mas aqui tem o Rosseto, que também é praticante de orientação. Eu sou dirigente, mas sou praticante de orientação. Então, dentro da orientação, existe a nossa elite. Ponto. A Maísa é a campeã brasileira de orientação. Mas a gente está aberto a praticantes dos 8 aos 80 anos. É isso que eu ia perguntar, Fábio. Como que funciona as categorias? Tem categoria de base? Tem como você evoluir dentro do esporte até você se tornar um profissional para participar de um mundial? Como a Maísa participou, a gente vai chegar lá. Quero falar um pouquinho sobre o mundial, sobre o Campeonato Brasileiro, que você foi campeã, mas eu queria saber sobre as categorias, como que funciona? As nossas categorias elas vão diferenciando a cada 2 anos até a pessoa chegar aos 20. Então a gente tem 10, 12, 14, por aí vai. Depois a gente tem a categoria de 21 a 35. Mas dentro dessa categoria de 21 a 35, quem tem menos, se tiver capacidade, também pode participar. E depois disso a gente tem categoria a cada 5 anos, 35, 40. E dentro dessas categorias existem as subcategorias, que aí vai estar a questão do nível de dificuldade. A gente tem em algumas categorias o iniciante,
o Bravo, que já é um percurso um pouco mais difícil, o Alfa, que é muito difícil, até a Elite específica de algumas categorias. Então, o percurso ele é montado de acordo com a questão da faixa etária e com a questão dos níveis de dificuldade. Então, muita gente se assusta e fala, a Maísa é campeã brasileira de orientação, esse esporte não é para mim. Nosso esporte ele é para todos. Então, a gente não vai botar ninguém de 10 anos de idade dentro de uma floresta, como eu citei. Essa pessoa vai fazer o percurso balizado por trilhas, nível por de cerca, dificuldade coerente à idade dela. Com certeza. Eu posso até fazer um parênteses aqui, porque eu conheci o esporte por acaso, né? Não legal. Como não é que tinha foi que a você pretensão, né, de ser atleta de alto rendimento. Isso tudo aconteceu com o tempo. Mas quando eu conheci, a minha sobrinha e minha mãe também iniciaram no esporte. Na época, minha sobrinha com 8 anos, né? E minha mãe ali 40 e poucos, talvez perto dos 50. Você tinha que idade quando você começou? 24 anos. Então, vou falar um pouquinho sobre isso, que eu também conheci o esporte bem tarde, né? E era isso que eu queria mostrar, que em todas as competições, tanto eu quanto minha sobrinha e minha mãe estamos inseridos na mesma competição, mas não estaremos fazendo o mesmo percurso, né? Então, o esporte, ele abraça mesmo todas as idades. Esse é um ponto a ser reforçado aqui. Que legal isso. Então, você começou com a sua sobrinha, que era mais nova, você no intermediário de idade, sua mãe já mais velha. E elas praticam até hoje? Praticam. Minha sobrinha agora está na fase da adolescência, né? Não está querendo ir em todas as competições. Assim, né? A minha mãe ainda pratica junto comigo. Que legal, que coisa boa. E você, Eduardo? Você conheceu o esporte como? Em 2017, através do movimento escoteiro, eu já era corredor de rua e eu já estava meio enjoado daquelas largadas que você larga com 30 mil pessoas, o cara te cutucando e tal. Eu ia correr no trail, ia correr montanha. Aí os escoteiros têm isso como uma parte do movimento, do desenvolvimento do escoteiro, corrida de orientação. E vieram procurar, chefe, você não faria, você já é corredor e tal? Eu, inicialmente, como todo mundo, achei que ou era trail ou era rally de regularidade humana. E fui, eu sou de Campinas, moro hoje em Campinas, e fui procurar o cara que faz o rally. Ele falou, cara, não tem nada a ver. Corrida de orientação é um barato totalmente diferente. Eu fui, fiz o curso de iniciação e fui sair. Comecei como novato, aí campeão novato na minha categoria no Paulista. Eu falei, pô, isso aqui não é para mim, é muito fácil. Fui para o B, campeão paulista B, vice-campeão brasileiro da minha idade. E eu já tinha, quando eu comecei, foi 17, eu já tinha 56 anos. Olha só, é para nunca tinha mesmo, visto. E é uma coisa importante falar. Não, a nossa iniciação no esporte no Brasil ela é tardia. Sim. E isso diferencia a gente muito dos esportes. Se você vai para a Europa, você vê. Isso acarreta diretamente em desempenho sim, também, inclusive no Mundial. A gente está falando da Maísa, atleta de elite, campeã começou brasileira, com 24. Que começou com 24 anos. A gente vai pegar ali os top 10 do esporte mundial. Começaram com 4. Com 6 anos, nossa. Por conta da facilidade que eles têm de conhecimento do esporte na Europa. Isso faz toda a diferença. E falo para você, hoje a minha esposa, que começou aos 60, aos 65 corre. Tá? E uma coisa, ela não tem a técnica da bússola ainda. E ela corre. Por quê? Porque consegue se adaptar ao esporte. O esporte é para isso. É lógico que quem vê a Maísa correndo, se você vê um vídeo da Maísa e dos atletas do Mundial, você fala, meu Deus do céu, a gente estava comentando. Puseram um atleta corredor de cross country, que é só correr no mato, correndo atrás de um cara se orientando. Ele foi até a metade da prova e falou, eu paro porque não dá para seguir o cara. Porque é um terreno, para eles, completamente adverso. A gente está falando aí de barrancos de 40, 50 metros cobertos de relva. A gente está explicando o esporte para contextualizar, para deixar depois ela contar toda a história dela, para você ver como é bonito evoluir nesse esporte. Uma menina que começou aos 24, que hoje está com 26, tão bonita assim, e já é uma representante mundial, uma campeã brasileira. Lógico que a gente está brincando, mas o nível técnico. E uma coisa que é muito legal que a gente passa, o mapa ele tem uma linguagem universal. Se um americano mapear, se um brasileiro mapear, se um chinês mapear, o desenho do mapa é exatamente o mesmo. Ele pode colocar algumas
coisas de interesse ou não. Ele pode colocar uma cerca ou não, de acordo uma com metodologia específica é uma norma universal. É uma norma internacional de mapas e cores que são colocadas no mapa. Então, a iniciação do esporte se dá em entender o que são essas normas, essas cores e esses desenhos no mapa, para você poder se localizar. Só que é um mapa que é tão perfeito que você, na terceira prova, você vai olhar e falar assim, pô, eu já sei tudo. Ali está passando a rede elétrica, aquele poste está no lugar certo, aquela cerca está aqui, essa caixa d'água está aqui. Você consegue se localizar de uma maneira que você fala assim, pô, que bacana, não tem como se perder. Que legal. Tá? E agora a gente já falou muito. Eu quero ouvir a Maísa. Fala com a Maísa para contar a história dela, Primeiro, que é muito bonita. Eu quero. Já contou pra gente que você começou com 24 anos, começou de forma tardia, né? Mas começou junto com a sua sobrinha, com a sua mãe. Mas eu queria que você falasse sobre como foi o Campeonato Brasileiro para você, né? Foi difícil? Como é que foi com os outros competidores? Até pra gente entender como foi essa grande vitória que você teve na sua carreira. Para mim foi muito especial, porque eu nunca tinha ganhado a totalidade das provas dentro do mesmo campeonato, né? Tinha chegado muito perto no ano passado. Ano passado, o nosso brasileiro aconteceu em Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Eu ganhei a prova sprint, que é a mais curta, e a prova longa, né? A mais longa que temos. E eu fiquei em segundo lugar no percurso médio. Então, faltou, né, algo ali para completar. Mas você ganhou duas e ficou em segundo na terceira. Isso. Mas somadas as três? São premiadas prova a prova. Então, certo. Existe o campeão, né, do percurso sprint, o campeão do percurso longo, o campeão do percurso médio dentro da elite. Então você foi campeão ano passado também. Se somasse, Olha, sim. Multicampeã, que coisa boa. E aí, esse ano, eu alcancei essa graça, conquista, né? A tríplice coroa, digamos assim. Você ganhou as três provas. Ou seja, Foi ano isso? passado ela ganhou duas, não ficou satisfeita e ganhou três. Não fui campeã, não, só ganhei duas, então. Poxa vida! E aonde foi esse ano? Foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Legal. Então, até essa frase foi meu treinador falou também, né? Finalmente chegou a tríplice coroa, Tríplice né? coroa. Desfrute, aproveite, porque a gente sabe também que não dura, né? No ano que vem tem mais, né? Exatamente. Efêmero, não E tem jeito. pessoas... Tem que sempre se superar, né? Sempre... E tem pessoas no mesmo nível querendo o mesmo, né? Então, estava agora na conversa ali com as atletas olímpicas, né? E falava disso, a gente perde mais do que a gente ganha. Então, aproveite os momentos de vitória, né? Porque a maioria são derrotas. E dali, você foi campeã brasileira, e quem é campeão brasileiro ganha o direito de participar do Mundial ou ainda tem uma seleção para fazer parte desse Mundial? Como que funciona? Esse resultado, ele entra para um ranking, né? Então, hoje nós temos um ranking ali anual, né? Ele pega resultado até do ano anterior. Ele é composto pelos seus 5 melhores resultados nesse período. Até porque aí entra nessa questão do mapa ser universal, né? Então, os resultados também são universais. Vai para um registro, imagino, para um banco de dados, que todo mundo sabe qual foi o seu desempenho, o desempenho de uma chinesa, o desempenho de uma norueguesa, até para formular e ver. Mas isso a gente está falando de um ranking brasileiro, isso. que ele é composto de campeonato brasileiro, campeonatos regionais, por exemplo, a Troféu Sudeste, Copa Nordeste. Então, a gente tem essas competições fazendo a composição. Tem vários campeonatos. Sim, campeonatos estaduais, campeonatos metropolitanos que vão compor o ranking nacional de orientação. Nós temos uma estrutura sensacional. A gente está falando de campeonato mundial, campeonato sul-americano. Nós temos todas as competições possíveis em todos os níveis. É do município ao mundial. E como foi que você conseguiu fazer? Porque o Mundial foi quando o Mundial aconteceu? Em junho, Mundial né? em julho. Foi antes do campeonato desse brasileiro que estamos falando, O brasileiro né? foi super recente, então. Foi agora, Deixa eu né? até pontuar, porque o campeonato foi recente. A gente teria o Campeonato Brasileiro de Orientação em Santa Maria em abril, quando veio a questão das chuvas no Rio Grande do Sul. Entendi. Então foi por Sim, conta por disso conta que disso. vocês adiaram Sim. e fizeram depois. Exato. E como é que foi a classificação para o Mundial e já continua falando como é que foi o desempenho? Então, nosso ranking é composto, né, por esses 5 melhores resultados, ano a ano, vão entrando as novas competições. Eu alcancei a liderança do ranking sprint, também para contextualizar. Nosso campeonato mundial, ele é alternado ano a ano. Então, um ano as provas são somente de floresta, no ano seguinte são somente sprint.
Entendi, Então, não há mescla, então, hoje não, já teve no passado, hoje são separados. Tá. Então, por isso nós temos 2 rankings. Os que, né, avaliam apenas as provas curtas ali, sprint, e o outro ranking que somos as provas floresta. Então, esse ano a gente teve o Mundial Sprint, Certo. distância curta urbana. Que pelo que eu vi, você é especialista, né? Não, Estou lá. ela é generalista. Porque ela ganhou os 2 de sprint, né? Dos 2 últimos anos do brasileiro, né? Só que ela também ganhou o percurso floresta ano passado e ganhou os 2 percursos ou floresta. seja, ela faz de tudo, né? Que é uma característica muito comum dos nossos atletas. A gente tem poucos atletas que se dão melhor em um determinado tipo de competição, diferente de quando começou a orientação, principalmente lá atrás, onde você existia a questão de especialista, hoje em dia não. Hoje em dia o atleta já consegue mesclar essas 2 formas de orientação. Isso é bem legal, né? E então, continuando, temos esses 2 rankings. Eu não sei desde que ano que foi criado ali o ranking na elite, sabe? O ranking da elite sempre existiu, desde a fundação da Confederação Nacional. A gente demorou muito a implantar as provas de sprint aqui no Brasil. O sprint ele surge no cenário mundial em 2001. Foi onde se teve... Recente até. Sim, né? o sprint é uma forma recente. É uma forma da Federação Internacional de estar tentando buscar um modelo que seja mais vendável, que seja mais televisível, entendi. que seja mais adaptável aos grandes eventos. Que eles fazem nos centros das cidades. Vamos dizer, na Europa, você vai para a Escócia, eles escolhem uma cidade que não é cartesiana, as cidades europeias têm aquelas ruas todas tortas, né, quebradas, tudo, e levam para lá. E a cidade não para. Então você vê o Mundial com as pessoas tomando seu café, no seu café, lendo o seu jornal e os atletas passando correndo no meio da cidade. Ela correu esse ano no centro de Edimburgo. Há 2 anos atrás foi lá no centro de Copenhague. Então, ela é dentro das grandes cidades. Dentro das grandes dentro cidades. Dos A centros visão é legal, né? Bacana, bacana. Legal. E como é que foi o desempenho nesse Mundial desse ano? E aí, só prosseguindo, né? Então, hoje é escolhido, né? É dado o direito a participar do Mundial os primeiros atletas do ranking nacional. Então, foi assim que eu conquistei a vaga, né, para esse ano. Estou na liderança do ranking do sprint desde 2018. Olha que legal. E aí conquistei essa vaga para representar o país nesse ano. Então, nós viajamos em julho, tivemos a participação lá. Hoje, o nosso maior objetivo é estar presente no Mundial, né? Para que os outros países nos vejam como esporte, né? Nos vejam como participantes ali. Quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Tem que estar lá, tem que Assíduos, fazer parte, né? e até para aprender, né? Porque aí você tá com os caras que já praticam, com os atletas que já estão há anos, então a gente junto com esses atletas, querendo ou não, a gente absorve e também evolui. Com certeza, com certeza. Então, assim, a experiência foi maravilhosa, né? A gente ainda não tem, né, essa capacidade comparada a eles de se manter ali em cima, mas todo mundo faz e faz bem, costumo dizer, né? Ninguém vai lá passar vergonha, vai todo mundo sair e chegar. Esse é o ponto principal hoje para nós, né? E eles estão muito à frente. Os países, quando eu falo eles, né, são os países europeus ali, os países nórdicos. Quais são os top de linha hoje em dia no esporte? Suíça, Suécia, Noruega, Finlândia. E deixa eu pontuar, eu falei da orientação brasileira vindo na década de 70, virando uma confederação em 1999. A gente está falando do país, principalmente a Suécia. O Rosseto falou da questão do movimento escoteiro. Então, a orientação ela surge dentro do movimento escoteiro. Isso que eu fiquei curioso em relação a isso. Que bom que você retomou esse assunto. Acho que o escoteiro, então, tá super incluído. Depois assim. é interessante a gente falar muito dessa questão da participação do contato com a floresta, mas um ex-militar escoteiro vai lá e ele quer tirar aquela coisa da monotonia do treinamento de corrida dos seus atletas, vai lá e cria um esporte. Vai lá e regulamenta um esporte. Então, isso a gente está falando de 1914. Então, a orientação ela vira um esporte efetivamente através da Federação Internacional, das federações nacionais, Suíça, Suécia, Noruega, Finlândia, lá na década de 60. E aí começa a praticar o Campeonato Mundial. Então, a gente está ali com uma defasagem em relação a esses países muito grande. Então, nós somos muito novos em relação a esses países. Então, é tudo compreensível essa questão da participação. Um dia a gente vai chegar lá, mas, por enquanto, a gente está fazendo parte. A gente não gosta de pontuar contra os esportes, mas vamos comparar. Copa do Mundo com Suécia, Finlândia e Suíça. Brasil, Argentina, Itália. Você acha que a Suíça, a Suécia estão lá para ganhar?
Não. Eles conseguiram a vaga e estão lá para aprender. Talvez um dia a Suécia seja um time de futebol tão bom quanto o Brasil, mas ainda não é. A nossa história é o inverso. Vou até fazer um parênteses. Eu acho que elas entram para estar lá para ganhar. Sim, até Se pode. vai conseguir, Nós já também. tem Outros 500. tem consciência de que não vai. Mas ela também vai para ganhar, também não é só para Por participar. isso estou falando, exatamente. Ela também vai lá para ganhar. É muito difícil ganhar? Lógico, é tão difícil como a Finlândia ser campeã mundial da próxima Copa do Mundo. Para ela também é muito difícil, mas pode acontecer. Não é impossível. E se não for ela, é os frutos que ela está colhendo, que ela está plantando agora, que vão trazer a menina que está aqui hoje conhecendo o esporte e que vai ser campeã. Pode ser uma menina de 8 anos que passou pelo nosso stand e vai encher as paciências do pai. O pai vai começar a levar ela para orientação e ela, daqui a 20 anos, vai estar participando do Mundial e sendo campeã. Eu acho que é por isso que a gente está aqui. Tá? Não, gente, de verdade, assim, estou muito feliz de ter esse papo com vocês, de conhecer esse esporte e fiquei encantado com o esporte, né? Então, eu queria muito saber, criançada que vai assistir, criançada, adolescentes, pessoas adultas, enfim, pessoas que, pô, isso se assemelha muito à corrida, né? Você tá ali brigando contra o tempo. Então, muita gente... O Brasil é um país de corredores que as pessoas adoram. Então, todo ano tem corridas. Então, eu queria saber como que faz para participar da Confederação Brasileira de Orientação, sabe? Se tem campeonatos, se tem workshops. Então, eu queria que vocês abrissem o caminho para que as pessoas que têm um interesse participassem. Eu acho que a gente vive de uma grande dificuldade, que é propiciar que as pessoas saiam da frente, proporcionar que as pessoas saiam da frente de telefone, que saiam de casa. Então, a orientação, ela tem essa missão. Então, procurem, em primeiro lugar, acho que eu vou dizer, procure a Confederação Brasileira de Orientação, procure o Instagram da Confederação Brasileira de Orientação, procure o site. Através disso, a gente vai direcionar, porque a gente tem clubes espalhados pelo Brasil, a gente tem federações, legal. A gente tem 14 federações espalhadas pelo Brasil. Então, através da Confederação Brasileira de Orientação, a gente vai poder direcionar melhor essas pessoas. E a gente está sofrendo hoje de uma questão de déficit da natureza. As pessoas hoje não têm mais contato, dependendo de onde ela mora, as pessoas não têm mais o contato com a natureza. Então, através da prática do esporte de orientação, a gente pode contornar um pouco essa deficiência, que é uma deficiência social. Eu não tinha pensado nisso, Fábio. Mas a conexão que se tem nesse esporte com a natureza é maravilhosa. Deve ser, não é maravilhosa. Porque você está escalando montanha, você está passando por meio da floresta, você está vendo animais silvestres andando. Desculpa, não vamos assustar os outros, não. A gente não escala montanha, não. A gente é o esporte. Não tem escalada? Não. É sempre plano, então? Não. A gente tem a subida da montanha, mas é uma subida controlada. Não é um Everest. Não é um Everest, é uma subida corrida. Não, é uma corrida. Você vai transpondo com as suas pernas. A gente não usa outros equipamentos que não seja a bússola e o mapa. Porque quando você fala, vai subir, vai escalar uma montanha, muita gente já falou, opa, não, isso aí não é pra mim, não. Entenderam, né? Sim. Tem subidas, mas tem descida, tem linha reta. Sempre usando a perna, sempre correndo, caminhando. Né? Vou fazer um parênteses aqui, do que o Fábio falou de resgatar esse contato com a natureza, né? Que aconteceu no meu clube lá do Paraná. Então, nós tivemos uma etapa lá, e aí teve o depoimento no nosso grupo do WhatsApp, ali, de um atleta. Até se ele chegar a assistir isso, ele vai ver que eu lembrei dessa história, né? E ele falou que quando ele estava no meio da floresta, deslocando, ele ouviu o canto de um pássaro que ele não ouvia desde a infância dele. Olha só, ele que memória que já emotiva era que extinto. veio. E ele falou, eu me emocionei no meio do percurso. Ele falou o nome do pássaro, não vou lembrar agora, né? Ele falou, eu cheguei a me emocionar, porque desde criança, quando eu ia, né, mais acho que para chácara, enfim, eu não ouvia, né, esse canto. Eu vou te dar uma outra característica muito legal. Vendo por outro lado, a cidade que recebe o campeonato de orientação, que nós estávamos comentando hoje de manhã. Você vai com a sua esposa, com seus filhos, passa um fim de semana na cidade, mas sempre uma cidade de interior, porque nós estamos levando... Um exemplo, hoje em São Tomás, em Minas, Santiago, em Minas, teve uma prova de orientação. Hoje mesmo? Hoje, ontem e hoje. Em Ponta Grossa, no Paraná, Ponta Grossa, em Paraná, está tendo. Mas, para dar um exemplo, um atleta que passou por aqui, saiu de Joinville, foi correr em Santiago, em Minas Gerais, próximo a São João del Rei, passou por aqui, deu um oi para a gente e está voltando
A esposa dele, que corria e parou de correr, está adorando a viagem. Então não precisa ser só ser atleta. Você é atleta, sua esposa não é? Vamos passar o fim de semana lá, vamos namorar, vamos conhecer a cidade. É um esporte que movimenta, como todos os esportes, a hotelaria da cidade, a rede de restaurantes da cidade. Todo mundo vai querer levar uma lembrancinha da cidade. Nós somos um esporte que movimenta esse tipo de turismo de corrida. Porque você não faz, que nem o que ela falou, são 3 dias. O brasileiro são sexta, sábado e domingo. Você tem que chegar na quinta-feira na cidade. Você que não é um competitivo como ela vai estar concentrada. Mas eu fui para Cabo Frio no ano passado, fui passear com a minha esposa, pegamos uma praia, corremos, termina de correr, você vai para o hotel, se troca, você movimenta uma malha hoteleira e não é só correr. Fomos para Cabo Frio. Você imagina você pegar a sua esposa no fim de semana e ir para Cabo Frio e ainda fazer o esporte que você gosta? Legal demais. Nós somos um produto educacional, nós somos um produto ambiental, nós somos um produto de turismo, nós somos um produto esportivo. Você imagina, tem tudo isso dentro do esporte e orientação. Educacionalmente, você colocar seu filho de 8 anos para tomar decisões autônomas dentro de um ambiente no qual ele não vive. Então, você vai tirar ele do urbano, daquela escola, do caminho de carro de casa para a escola, colocar ele num ambiente de natureza, onde ele normalmente não convive, você está resgatando isso, e ele tem um esporte onde ele toma decisões autônomas de para onde ele vai, qual é o crescimento que você não leva para uma criança nesse esporte. E a desmistificação daquela questão do risco da floresta, do perigo. A gente lê história em quadrinho, história infantil, Sim, que do boitatá, tudo relacionado à floresta é coisa ruim. E a criança... Muito pelo contrário. Sim, é muito né? pelo contrário. É levar a criança para... É só energia, né? E ver o resgate dessa situação, como a Maísa falou, dessa história, como você está falando, é você possibilitar à criança um mundo diferente, um mundo que não é tão perigoso quanto se vendeu na nossa infância, e que é possível. Você vê, meu filho tem 8 anos e pratica orientação. Então, eu não tenho medo nenhum de botar o meu filho dentro de uma floresta, porque eu sei que ali o ambiente, naquele percurso dele ali, é controlado. Né? É controlado porque ninguém vai fazer loucura de... Muito pelo contrário, Sim. né? A criança vai aprender, Sim. foi o que você falou, né? Autonomia. Gente, o papo tá mó legal. A gente ia ficar aqui horas e horas, mas eu sei que a Maísa tem voo, né? E voos são complicados, não se pode perder. Então, eu quero agradecer de verdade a presença de vocês. Muito obrigado por me ensinarem e desenvolverem uma chama dentro de mim para poder praticar esse esporte, que é muito legal. A Corrida de Orientação veio muito para ficar e vai expandir, tá bom? Mas antes de terminar, eu quero que vocês dêem um recado final, tá bom? Vocês dois, vocês revezem, um primeiro e o outro depois. Vai brigar. Não vai brigar. Para aquela câmera ali e depois o nosso querido Eduardo também finaliza, tá bom? Então fica aqui meu agradecimento ao Marcelo, né, pela conversa. Foi uma delícia o bate-papo. E fica também o convite para todo mundo que está assistindo para conhecer o nosso esporte, né, através das redes sociais ali, do Instagram, né? @cbo.oficial, pode entrar em contato conosco, né? A gente passa mais informações, direciona para as pessoas corretas e a gente fica aguardando que todo mundo venha para o nosso esporte. Passa o seu Instagram, menina. Se aproveita. E podem me seguir também, né? @franco.maísa, com IS, normal. Obrigado, viu, Maísa? Eu que agradeço. Em nome da Maísa, eu vou falar o seguinte: sigam ela está precisando de seguidores, está precisando de curtida. Nós vamos fazer ela sair daqui com 100 mil seguidores. Vamos dar um jeito aí. Já aproveita e dá o seu recado final pro pessoal. Pessoal, venham para a corrida de orientação, venham para a natureza. É um esporte apaixonante. Eu, um dia, há 8 anos atrás, me dei a chance de conhecer a orientação. Nunca mais deixei de fazer. Me apaixonei e garanto para vocês, todo mundo que faz se apaixona. É um esporte apaixonante. É muito mais do que um esporte. Isso é um estilo de vida apaixonante. Eu sou apaixonado por qualquer esporte. Eu aqui estou na minha Disneylândia. Eu adoro esporte de maneira geral aqui. Eu faço educação física, o Fábio é professor de educação física. A orientação é um esporte apaixonante como todos os outros, mas feito de uma forma totalmente diferente daquilo que vocês imaginam. Venham que vocês não vão se arrepender.
Obrigado, viu, Eduardo? Obrigado você, Marcelo, por receber a gente aqui. Presidente, finaliza com chave de ouro aí pra gente. Marcelo, primeiro eu quero te agradecer pelo espaço que você deu. É um espaço que, infelizmente, para a gente ainda é uma coisa rara, a gente não tem muito espaço, tanto que a gente chega aqui e vê que as pessoas não conhecem o esporte de orientação, então a gente está aqui na COB Expo 2024 tentando mudar um pouco, modificar um pouco a situação, a conjuntura atual do esporte. Então, é um esporte que eu já pratico há 25 anos, que eu faço questão que meu filho pratique. Então, eu sou suspeito para falar de esporte de orientação. Pratiquem orientação. É um esporte muito mais do que um esporte que cuida apenas da parte física, é a parte mental, é a parte cognitiva. Ele é muito importante para todas as idades. Pratiquem orientação. Muito obrigado, viu, presidente Fábio? Obrigado, Maísa. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelão. E obrigado a vocês que acompanharam a gente, que tiraram a curiosidade. E, aproveitem, um esporte incrível aí, com tanta coisa boa, tá aí para ser praticado. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.